pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, e mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu tô com a equipe da AMA Farroupilha, então tem duas fisioterapeutas e a diretora. Então é a Aline da Rosa, a Cassiane Zilocchi e a Franciele Zarto. Então sejam bem-vindas, Muito meninas. Obrigada. Então, vou perguntar primeiro o que consiste, né, a MAFA, qual o serviço que presta, né? Então, primeiramente, obrigada pelo convite. A gente está aqui, acho que é bem importante a gente estar falando desse tema que é importante, que é a fisioterapia. E a MAFA, então, ela funciona com várias áreas. A gente tem atendimento para crianças, adolescentes e adultos de 4 a 59 anos nas áreas de assistência social, educação e saúde. Um dos atendimentos que a gente tem é para as famílias. Eu acho que quando tem um atendimento focal para aquela criança, para aquele adolescente, aquele adulto, não dá para esquecer a família. Então, a equipe técnica, que é assistente social e psicóloga, tem esse atendimento para a família. Temos o AEE, que são para as crianças e adolescentes. Ecoterapia, que é uma terapia com um cavalo, que auxilia muito, né, a questão da fisioterapia, porque é um fisioterapeuta que faz esse atendimento. Temos a fisioterapia, que eu vou deixar para as meninas explicar para vocês. Tem também atendimento de educação física, sala sensorial, que é um projeto incrível que a gente foi contemplado, caixa de areia e mesa tablet. Então é um conjunto de atendimentos para promover o atendimento para essas crianças, adolescentes, adultos com autismo, né, no nosso município. Muito interessante. E como é que funciona o serviço da fisioterapia, então, o atendimento? Então, o atendimento da fisioterapia, ele acontece através dos estagiários, dos alunos de fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Caxias do Sul. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho na MAFA desde 2020, né? Mais especificamente desde o segundo semestre de 2020, né? Porque no primeiro semestre... Pós-pandemia, né? Isso aí, pós-pandemia. Ali no segundo semestre ainda a gente estava num contexto pandêmico, mas mesmo assim a gente conseguiu realizar o trabalho, utilizando os EPIs, ainda com aquele receio do contato, mas a gente conseguiu realizar, desenvolver o trabalho. Então, agora a gente completa 2 anos de estágio na MAFA, e é importante destacar que a cada semestre a gente vem evoluindo com o nosso trabalho, né? A MAFA nos proporciona isso, né? Porque no início, né, até por conta do contexto pandêmico, nós tínhamos restrições, né? Tínhamos o básico, né? Hoje a gente já tem uma sala, né, de fisioterapia na MAFA, né? Então os alunos têm uma sala específica para eles. Claro, a gente utiliza todo o espaço, mas temos uma sala específica, né, para fazer atendimento de fisioterapia. E aí os alunos atendem, as fisios acompanham o atendimento? Isso, então todo início do semestre a gente sempre inicia em agosto, né? No caso, no segundo semestre, né? E aí os alunos fazem uma avaliação, né, dos usuários, né? A Aline, então, faz uma pré-seleção, né, que são só 6 estagiários, né? Só podem fazer 6 por semestre. Aí a Aline faz uma lista prévia, né, dos alunos, dos usuários, né, que mais precisam. Os alunos fazem a avaliação desses usuários e a gente inicia os atendimentos, né, através de um plano de tratamento fisioterapêutico. E é dividido quem é atendido na ecoterapia, quem vai para a sala sensorial, dependendo da necessidade, que aí eles são divididos os pacientes, né? Isso mesmo. Muito bom. E quais as outras áreas que de repente vocês atendem, que de repente uma equipe multi, né, para auxiliar esse paciente, né? A gente sempre tenta pensar, quando chega um aluno para nós, que dificuldades, o que a gente pode auxiliar como a MAFA para essa pessoa. Então, tem sim algumas pessoas que fazem só a físio, outros fazem ecoterapia, outros são beneficiados mais com a sala sensorial, alguns vão só para o atendimento educacional especializado. Então, depende de cada demanda, né? E o nosso adulto, hoje, muitos deles tiveram um diagnóstico muito tardio. Então, a gente sabe que muitos avanços a gente perdeu no decorrer destes anos. Então, a gente tem que focar muito neles. Então, esses adultos a gente foca que tenham a ecoterapia, a físio e mais o atendimento com os educadores sociais.
todo esse ganho aqui, além da MAFA, a gente tem toda uma rede que a gente tem que trabalhar, porque eu acho que sozinha a gente não consegue fazer nada. Então a gente tem um município muito empenhado com essa causa. Então a gente, quando precisa de um atendimento de saúde, então a gente tem contato com os hospitais, com a UBS, com a questão da educação, com as secretarias, com a assistência. Então a gente trabalha muito unidos por um propósito só, que é os autistas. Então vamos falar um pouquinho sobre o autismo, né? De repente, não sei qual a física, de repente podia dar um... Eu posso, na verdade eu que fico com os alunos, né? A Cassi, que é a coordenadora do curso, e eu acompanho os alunos não só nesse estágio, né? É um estágio obrigatório, então que eles têm que ir em vários locais, e um dos locais é a MAFA. E desde que a gente iniciou, até uma coisa que eu pontuo muito para os alunos é que essa vivência que eles estão tendo agora é muito, né, é muito rica, né? É um perfil de pacientes que até então sempre existiu, mas que agora está sendo mais divulgado, né? O diagnóstico está sendo mais cedo. E que bom que esse diagnóstico vem cedo, que a gente consegue abordar as crianças cada vez mais precocemente e intervir. Claro que é um trabalho multidisciplinar, então nós vamos 2 vezes na semana lá, nas segundas e nas quartas, que os alunos, né, realizam esses estágios, no caso 6 alunos, e junto com os professores, junto com outras, né, equipes que vão lá, a própria ecoterapia, que é um ex-aluno da Anhanguera, né, que hoje é fisioterapeuta e atua lá, então a gente consegue trabalhar nesse contexto. Cada paciente é único, um é diferente do outro, né, o autismo hoje tem 2 características que são principais, que a gente chama mais a atenção hoje, que é a questão do relacionamento, né, a questão de comunicação e de se relacionar com o outro, e a questão também de estereotipias e movimentos repetitivos. É basicamente as 2 coisas mais importantes que a gente foca nesses pacientes, assim, na nossa avaliação, não essa questão, a partir desse contexto que a gente consegue ter um diagnóstico. O diagnóstico tem que vir de uma equipe, né? Começa lá com um médico, mas a equipe toda junta, porque não tem um exame para isso. Não tem como a gente identificar através de exames. Hoje já se sabe que tem a questão genética muito forte, além da questão ambiental. Uma causa definida ainda, eles, né, são estudos, mas basicamente genético e ambiental, né? O ambiente acaba interferindo em algo que eles provavelmente já herdaram. Mas basicamente é isso, né? O autismo tu vai reconhecer, ainda bebê, tu consegue reconhecer alguns sinais, mas é essa questão da relação, né? Da comunicação, principalmente da linguagem e de estar em um ambiente, e a questão de fazer estereotipias, fazer movimentos repetitivos, coisas bem peculiares. Mas é um exame físico, né? Ainda não tem um exame para dizer se é, né? É só no nosso olhar, na equipe, que a gente consegue em conjunto trabalhar, não é sozinho, não é só físio, não é só, enfim, a psicologia é um conjunto, né, um contexto. E quanto antes esse diagnóstico, essa intervenção acontecer, os resultados vão ser melhores. E de onde eles são encaminhados através da UBS? Eles vêm, da onde que eles vêm os pacientes? Eles vêm de... Então, eles vêm, a maioria... pela divulgação que está tendo da MAFA, então é de busca espontânea, mas sim tem encaminhamento das UBS, da Secretaria da Educação, agora com as escolas, estão fazendo muito esse encaminhamento, principalmente desses pequenos, né, de 3, 4 anos, então está vindo já pra gente, para que a gente possa auxiliar essa família na aceitação desse diagnóstico, e a gente sabe a importância de quando a família aceita o diagnóstico, a gente começa, né, meninas, com todo o tratamento e a orientação adequado. também para a família, né, porque às vezes a família não sabe onde intervir, o que faz, né, como... E às vezes chega de paraquedas, né, Sim, aquele diagnóstico. ou às vezes não conhece, então é interessante mesmo, né, o trabalho para ir mostrando para o pessoal e para as crianças também, né, e quanto mais cedo, mais rápido, mais, né, tem mais respostas também, né, o tratamento. É uma questão da equipe e da família, né? Que também não pontuei. A família precisa tá junto. Eles ficam na físio, eles ficam na MAFA no momento do dia. Mas são 24 horas do dia dele que a família precisa estar junto. As escolas também, né? Esse trabalho das escolas, que muitos que frequentam a MAFA também frequentam escola regular. Então é todo esse contexto, né? Todos que estão envolvidos para conseguir os melhores resultados, né? Como eu falei, um é diferente do outro.
não tem uma regra, nem todos são iguais. O que vai servir para um não vai servir para o outro. Então a gente precisa estudar caso a caso, para conseguir, nesse contexto, ter uma qualidade de vida, poder se, né, são muitas, não só questões motoras, questões sensoriais que são afetadas, a questão da linguagem, que é o que mais chama atenção, mas tem outros pontos que precisam ser trabalhados, né, dentro da físio e das outras áreas. E vocês fazem intervenção na escola também para orientar a escola, de repente, a necessidade de realizar alguma atividade ou de repente mais de acordo com a família mesmo, para ver o que precisa ser feito durante o dia? A escola também vocês orientam, Sim. né, conforme necessidade. A escola é algo que é muito importante, porque muitas são os profs que acabam, né, vendo a diferença e avisando as famílias. E hoje a MAFA consegue ter um trabalho com a escola e também com a Secretaria da Educação, onde esse foi o primeiro ano e a gente está bem feliz. A gente teve uma conquista onde a gente fez uma capacitação para os professores e monitores das escolas municipais, porque a gente sabe a dificuldade que está sendo. E tem mais, às vezes era um aluno por escola, hoje a gente já tem um número maior e tem que ser falado, tem que ser pensado, tem que ser buscado, e eu acho que essa busca é o conhecimento que vai proporcionar um atendimento adequado para cada um deles. Com certeza, né? E essa orientação toda é importante, né? E de repente a equipe multi, né? De repente lá vocês têm o médico ou é só através do posto? Ainda, infelizmente, não. a gente não tem ainda, né, o psiquiatra, um neuro, que seria importantíssimo, mas ainda a gente não tem. Mas a gente tem esses contatos, assim, com o CAISM, com a UBS, com o próprio também algo que tem que se pensar no hospital. Muitas vezes os nossos têm que ser internados, porque eles não têm a noção do que está doendo para dizer. Então tem que internar e fazer um check-up. Então, o hospital tem que ter esse conhecimento de que, às vezes, chega o paciente, ele é um autista e precisa do atendimento prioritário, né? Com certeza. E na faixa de quantos atendimentos, mais ou menos, vocês fazem, assim, por dia lá? Então, no turno da tarde é em torno de 25, 30. Hoje a gente tem 60 pessoas em atendimentos e temos uma notícia triste, né? A gente tem 37 pessoas aguardando o atendimento. É algo que aconteceu esse ano, lá em fevereiro a gente zerou a nossa fila de espera, estávamos felizes, né? Que estava tudo certo, estava atendendo todo mundo e com o passar, né, dos dias foi se procurando mais a MAFA e a gente tem essa fila. É que está aparecendo mais, né? Pessoas estão procurando, né? E de repente essas pessoas elas esperam se tiver alguma desistência ou alguma alta, como é que funciona assim? Para entrar a vaga, né, se tiver alguma desistência ou que sai, porque é o nosso limite mesmo, 60 atendimentos, mas a gente já está pleiteando, né, buscando recursos para abrir o turno da manhã, onde atenderia toda essa fila de espera. Então a gente está na luta aí. Conseguindo. E como vocês são uma instituição sem fins lucrativos, então de repente é através de doações, de iniciativas, né? Isso aí a comunidade aqui de Farroupilha, assim, e as mídias também nos ajudam muito na nossa divulgação da entidade, auxiliar também quem gostaria de fazer uma doação. Então a MAFA tem um Pix, tem uma conta, tem pessoas que também procuram a entidade e fazem de forma física, produto de higiene, alimentação, material pedagógico. Então a gente agradece muito a comunidade de Farroupilha, porque é uma comunidade que pensa muito, assim, nos ajuda muito. Próprio quando tem os nossos eventos, a gente vê a procura do pessoal para ajudar a MAFA. Um trabalho bem empenhado de vocês, parabéns, né? Uma equipe maravilhosa, eu vejo no Instagram, né, direto, tem muitos trabalhos, passeios, eu tenho visto, né, e isso a gente vê a alegria também dos próprios pacientes, né, quanto a isso, de estar saindo um pouco, né, daquela situação de repente ficar muito, se sociabilizar também, né, sair, passeios, né, e trabalhos manuais, eu vejo que tem também, né, tem muita coisa interessante, de repente o pessoal tá organizando aí.
E mais alguma coisa que de repente queiram falar sobre? Eu até vou, né, eu acho que fazer um agradecimento, Débora, para você pela oportunidade, fazer um agradecimento para a TV Cidade e aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento para o funcionário da AMAFA, assim, porque é uma equipe que é muito envolvida, os nossos professores, educadores, monitores, equipe de fisioterapia, né, equipe da ecoterapia, a equipe técnica, então é todo um conjunto de funcionários que sim, quando a gente sai passear, acontece algumas coisas, não é fácil, mas a gente torna possível. E é isso, né? É tornar possível, por mais que não seja fácil as coisas, a gente tem que tentar. Porque só tentando a gente vai saber o ganho que vai ter. Sim, eles são todos empenhados pela causa, né? Imagina, um trabalho bonito e trabalho bem enriquecedor, né? Benéfico para a família, para as crianças, adolescentes, adultos, né? Então a gente vê que tem um grande público que se beneficia aí também, e a gente né? vê muitos resultados, né, dentro da nossa área. Também os nossos alunos, eles nessa parceria que foi muito interessante, né, entre Anhanguera e a AMAFA, porque a gente precisa fazer um estágio, e aí um dos locais, né, fechou essa parceria já de 2 anos, e os próprios alunos, né, não tem muito essa vivência. Sim, a teoria é uma coisa, a prática é outra. E a ecoterapia também, né? E a gente tem muitos resultados positivos com os pacientes. Então, assim, por mais, né, hoje o autismo tem esses níveis, o leve, o moderado e o grave, ali tem todos os níveis, e até no mais grave a gente consegue resultados positivos. Mas é pelo empenho da equipe, né? Começa lá com a coordenação, lá com a pessoa da cozinha, com todos, né? Esse engajamento e da Porque não é todo junto, lugar, né? que tem ecoterapia, né? A gente vê que tem uma dificuldade de se achar, né? Ecoterapia, então muito legal o trabalho, Sim, outro né? trabalho lindo também realizamos. Sim, É um campo bem totalmente diferenciado e diferente de tudo que eles veem ao longo do curso e nos outros estágios, né? Porque nos outros locais eles fazem estágio em hospitais, em clínicas, em lar de idosos, mas Sim, que às vezes é mais voltado para o público, Exatamente, né? atendimento neurológico. Isso, então, e adulto, ou muito outra mais questão específico, até do esporte também, que a gente tem. Então ali é um Uhum. campo bem específico e bem diferenciado. No início eles chegam com certa resistência, Sim. mas depois eles não querem mais ir embora, né? Tanto que um dos Se nossos apegam estagiários bastante, né? acabou, né, sendo contratado pela MAFA, né? Sim, se apegam bastante ao trabalho, muito legal. Então é isso aí, muito obrigada, meninas, por nos, né, esclarecer sobre o trabalho, que a gente tem visto muita coisa bonita, muito trabalho legal, e a gente queria trazer, né, para o pessoal saber que tem e que de repente é um lugar muito legal, assim, muito interessante para os atendimentos. Então tá, pessoal, muito obrigada, até o próximo programa.